Por favor, coloquem aí qual a cidade que vocês estão falando e qual que é o mercado, por favor, só para a gente se conhecer um pouco melhor enquanto as pessoas vão entrando aqui no nosso bate-papo de hoje. Vocês não sabem como é importante essa participação geral aqui. Para a gente poder sentir o calor humano. Senão a gente não faria, né, essa live ao vivo. A gente faria gravada e passaria elas aqui como streaming para vocês. Mas não é o caso. A gente gosta desse calor humano e da participação de todos. Vamos lá, então. Bom, tema de hoje. Eu sou Marcelo Pimenta, sócio e Head of Growth da Startse. E eu queria contar uma história aqui para vocês. Obrigado. Olá, Bruno, São Paulo, blockchain. Trabalha com segurança e relógio de luxo em blockchain. Elisanon, Uberlândia Alimentos Saudáveis, Marcelo Gimenez de Arapongas, Kátia Zufo de São Paulo, consultoria em gestão de pessoas, Ernesto de São Paulo, Capital, área de design e inovação. São Paulo Capital, área de design e inovação. Rodrigo Paes de Ponta Grossa, segmento de condomínios, segmento muito interessante também. Úrsula de Campos do Jordão, auditor em LGPD. Fernando de Piracicaba, funerárias. Fernando Correia, que interessante, Fernando. Eu sempre cito aqui o mercado de funerárias como um mercado difícil de trabalhar, né? Talvez a gente pode bater um papo sobre isso aí. Gustavo Pires, São Paulo, clínicas odontológicas. Poxa, que legal, pessoal. Obrigado, obrigado. Ó, Lauro de Freitas, Bahia. Conheci a Bahia aí esses dias atrás. Fui muito bem recebido na Bahia. Que legal. Obrigado, pessoal. Bom, vamos lá. O tema de hoje vai ser o que um gestor deve fazer para desenvolver as principais habilidades que ele precisa para necessariamente conseguir aí uma promoção, conseguir melhores remunerações. Então, sem mais delongas, vocês podem colocar as perguntas de vocês aí no chat. Eu sou Marcelo Pimenta, para quem não conhece, sócio da Startse, responsável pela área de Growth. E a gente vai falar sobre essas 10 novas habilidades que vão te transformar num gestor muito mais valioso em qualquer empresa, sem que você precise ser um gênio da tecnologia, nem um talento do Vale do Silício, embora a gente vá falar sobre essa mentalidade, né, do Vale do Silício, que hoje está tão presente aqui no nosso ambiente, né? Olha, ó, nessa caixinha aqui, ó, Silicon Valley, né, onde nós temos hoje a Startse University, ali a nossa grande sede no Vale do Silício, na Califórnia, né, onde a gente manda milhares de brasileiros todos os anos. A gente tem muita presença lá e é importante vocês entenderem por que a gente fala tanto sobre isso, porque é o ambiente mais inovador do planeta e a gente gosta de trazer e traduzir isso para os brasileiros cada vez mais, né? Bom, para a gente começar o papo de hoje aqui, deixa eu só ver se não tem mais alguma interação aqui no chat. O que eu quero dizer é o seguinte, todo mundo hoje conhece, né, os CEOs aí e fundadores das maiores empresas do mundo, né? Sei lá, que nome que vem à sua cabeça? Elon Musk, Jorge Paulo Lemann, Jeff Bezos, né, da Amazon, Sergey Brin, que foi o grande fundador ali junto com Larry Page, né, do Google, né? Hoje eles exercem uma cadeira muito mais de conselho administrativo do que qualquer coisa. Mas você já parou para pensar que um dono, um CEO ou um fundador sozinho, ele não é nada numa empresa, né? Ele sozinho, ele não representa muita coisa, né? Ninguém consegue nada, ninguém consegue caminhar muito, muito distante se você estiver sozinho. Então, o que eles fazem? Geralmente eles escolhem um exército ali, uma equipe, né, para poder caminhar nas trincheiras com eles. E geralmente esse exército ele é formado por lideranças, né, ou gestores que são selecionados a dedo. Nós, enquanto gestores, a gente está lá, né, tentando pegar as melhores pessoas disponíveis no mercado. E são essas pessoas que vão fazer, de fato, essas empresas crescerem de maneira exponencial, né? A gente gosta muito de falar sobre a escala, né, da escala exponencial. E, hoje em dia, não é muito incomum você ver um executivo desses, né, dessas empresas, recebendo aí um salário de R$ 45.000 por mês, né, um salário mesmo, salário. A gente fez uma pesquisa recente muito, muito importante sobre isso e apareceram, né, valores aí, né, não foi incomum aparecerem valores como 35, 45 mil, 50 mil reais de salário, né? E
às vezes, né, os bônus também que ultrapassam os R$ 300.000 por ano. Né? Não é muito incomum a gente ver essa realidade entre essas lideranças que hoje estão cuidando, né, dessas empresas aqui mesmo no Brasil. Fora o equity, né, que é a participação acionária que esses líderes recebem, que eles costumam receber, e que muitas vezes, sem demagogia nenhuma, é capaz de enriquecer gerações das suas famílias. Por quê? Uma vez que você recebe uma participação acionária, imagina que você, hoje mais cedo, né, dando um spoiler aqui, eu entrevistei a Gina Gotthilf, né? Ela é simplesmente uma das executivas que eu mais admiro. Hoje ela é uma fundadora de uma empresa chamada Latitude, né? Latitude. E a Gina ela foi responsável por fazer o Duolingo crescer. Imagina, ela tinha equity da empresa e ela cresceu até os 200 milhões de usuários, mais ou menos, e ela entrou quando a empresa era muito pequena. Imagina quanto que valia uma ação de uma empresa dessa e o quanto que ela valia no momento que a Gina saiu daquela empresa, né? Você faz um exit de vida, não necessariamente você precisa ser um fundador, você é um executivo, você é um profissional ali que está nas trincheiras junto com o fundador, né? E para isso você está sendo, às vezes, muito bem remunerado para fazer esse job, né? Olha que interessante, que se torna você ser um líder, você ser um diretor, um C-level, até mesmo um gestor, um gerente mesmo, né? Gestores são todos os líderes, né? De fato, e você consegue aí alguma motivação para poder conseguir seguir na sua vida com valor financeiro relevante para a sua vida toda e para a sua família. Mas por que eu estou te trazendo esse tema aqui hoje? Depois de 7 anos, mais ou menos, criando programas de capacitação e masterminds para esses fundadores e CEOs que a gente tem contato aqui no nosso relacionamento, no nosso networking, e também conversando aí com grandes líderes do Vale do Silício, a gente começou a perceber que existia um padrão, né? Tem um padrão aí que a gente está seguindo, que a gente está observando o tempo inteiro entre esses empresários. E geralmente eles estão buscando o quê? Executivos para suas equipes que possuem duas habilidades muito complementares entre elas, né? Quero te falar quais são essas habilidades aqui. Primeiro, amplitude de visão, né? É aquele executivo que tem visão de mundo, visão estratégica, visão de futuro. E outra coisa muito importante nesse padrão é altíssima capacidade de execução desses profissionais. Esses profissionais são profissionais que não ficam na esfera do pensamento, eles ficam na esfera da execução. Eles, né, junto com as squads deles, com os times, as equipes, são responsáveis por fazer essas empresas crescerem de forma mais agressiva, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Bom, então, a pergunta que sempre fazemos aí para esses CEOs, para esses fundadores, são as seguintes. Na sua visão, quais são as habilidades que tornam um gestor comum em um gestor incrível? Vocês percebem a diferença? Você tem um gestor comum, um gestor meia boca, é uma coisa, mas a gente quer se cercar de profissionais melhores do que nós, né? Então, nesse tipo de bate-papo que a gente faz, e a gente faz isso de forma sistemática através das nossas pesquisas, nos nossos grupos de elite, principalmente, Mastermind especificamente, que é o Master da Startse aqui, a gente está sempre perguntando, discutindo, né, questões relacionadas o que a gente faz para, de fato, transformar o ambiente de negócios, né, desses empresários, de fato, para eles poderem crescer cada vez mais. E hoje eu quero trazer esse conteúdo que ele é pesado para mostrar exatamente tudo que fazem os executivos de mais alta performance no mundo, porque se você está nesse momento de crescer na sua carreira, a gente quer te transferir essa mentalidade para que você possa também, de alguma maneira, crescer, né, junto com a gente, e a gente pode te ajudar também a perseguir esse caminho. E exatamente por isso, para ampliar essa sua visão e também a sua capacidade de execução, eu vou te apresentar essas 10 habilidades que a gente catalogou, né, que a gente tem observado aqui, que são obrigatórias para um profissional que hoje, né, aqui no ano de 2022, que a gente está fazendo essa gravação, quer se transformar aí num gestor 10x, né? Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? A gente está com uma boa quantidade de pessoas aqui na nossa
Ó, tô vendo aqui, a Cristiane chegou agora, a Kátia falou, yep, yep. Beleza, Kátia. Obrigado aí pelo feedback, é sempre muito bom esse calor humano. Só que antes eu quero te dar um spoiler, tá? A maior parte dessas habilidades aqui que eu tô falando para vocês, né, dessas 10 habilidades que a gente catalogou, que são comuns aos gestores mais incríveis que a gente já pode, que a gente entendeu, né, quais são os padrões, essas habilidades elas não foram aprendidas no Brasil, só que não até agora, até mais ou menos aí o ano de 2020, e eu já vou explicar para vocês por que que eu estou falando isso. Legal? Bom, mas quem é você para falar isso aqui para mim hoje, tá? Eu sou Marcelo Pimenta. Para quem não me conhece, deixa eu colocar aqui a minha tela para vocês verem, ó, para vocês verem aqui o próximo slide. Eu tô lá no Instagram, no @MarceloPimenta, caso vocês queiram bater um papo, né? Qualquer momento eu tô ali para a gente poder discutir, para vocês verem que eu sou, né, um ser humano de carne e osso, para a gente trocar ideia ali. Eu gosto muito de interagir pelo direct, tá? Fiquem à vontade. E nesses últimos 18 anos eu tenho aí ajudado algumas empresas a crescerem, né? Uma delas foi o Magalu, né? Eu fui coordenador de comunicação no Magalu no meu começo de carreira. Eu tive o prazer de ser estagiário direto da Luiz Helena, com quem eu aprendi demais. Eu trouxe uma marca de camisetas para o Brasil chamada Threadless, né? Um dos maiores e-commerces de camisetas aí do mundo. Tive a oportunidade de criar uma empresa do zero chamada Vale Presente, que depois se transformou na Hub Fintech, que hoje é a fintech do Magalu, que foi vendida para o Magalu por 290 milhões de reais. Fui diretor de marketing da Versure Alarms, né, que é a maior multinacional de alarmes monitorados da Europa inteira, né? É uma empresa bilionária. Tive a oportunidade de fazer a Chili Beans Estados Unidos crescer no mercado americano, né? E hoje eu sou sócio aqui da Startse, que é a empresa do meu coração. Legal? Só para vocês entenderem um pouco sobre esse meu background. Mas qual que é o lado bom e o lado... na verdade, qual que é o lado bom de ser um gestor bem posicionado e bem remunerado no mercado? Então, nesses últimos 18 anos, eu tive muitas experiências que me ajudaram a entender um pouco mais, né? Porque quando a gente está no começo de carreira ali, você fica muito orientado para o salário. Quero ganhar um salário muito alto. E meu amigo, minha amiga, que eu acabei percebendo, né? Você que está aí hoje numa posição, puxa, eu tenho um salário relevante, um salário considerável, muito provavelmente, se você não recebe um bônus agressivo anual, você não está tirando a maior capacidade do seu próprio tempo, né? Então, eu quero brigar aqui nesse bate-papo de 1 hora mais ou menos, para você poder mudar essa sua chavinha em relação a essas transformações que você pode fazer na sua vida, porque eu presenciei isso, né? E isso mudou minha vida de alguma maneira, tá? Então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês aqui. Primeiro, né? Quando o lado bom de você ser um profissional reconhecido, um gestor bem posicionado e bem remunerado no mercado você vai participar de vários eventos como a gente chama de thought leader, ou seja, uma liderança, né, que é uma liderança de pensamento naquele determinado assunto que você domina. Você tem possibilidade de impactar positivamente a vida de milhões de clientes que estão ali junto com você, né, que você vai impactar junto com com a marca que você cuida, né, enquanto líder. Fazer a gestão de uma equipe enorme às vezes e poder transferir o seu conhecimento para essa pessoa, né? Você vai poder transformar as pessoas que trabalham junto com você em profissionais cada vez melhores. Às vezes, viagens internacionais de negócio, né? Aconteceu muito comigo quando eu era o diretor de marketing ali da Versure, né? Tive a oportunidade de viajar para a Europa, de poder entender exatamente o que estava acontecendo ali no mercado. Aprendi muito no mercado espanhol também, né? Então é muito interessante. Viagens internacionais com a sua família, por quê? Porque essa remuneração variável, ela ajuda você a se planejar, porque uma vez por ano você vai receber uma bonificação ali bem agressiva. Né? Por exemplo, eu tive veículo corporativo, que é muito legal também, se você ter a oportunidade de ter um carro muito legal e não precisar pagar não precisar ter mais essa despesa na sua vida, né? Outra coisa, possibilidade de levar a sua empresa para o próximo nível de escala,
sendo muito bem remunerado de maneira agressiva por isso, porque se você leva a sua empresa para esse movimento de escala, você vai receber uma participação em cima desse resultado, né? Então, isso é o que faz hoje o jogo das empresas de tecnologia funcionarem cada vez maiores. A gente já vai entrar, né, nessa questão. Bônus semestrais, muitas vezes, não é incomum você receber bônus ali a cada 6 meses, né? A gente olha o período anterior, remunera, depois analisa o próximo período e remunera de novo o período de 6 meses anteriores. Você pode ter acesso a um plano de stock options, né, que é um modelo de participação acionária, ou então você pode ter acesso a uma sociedade, né? Você pode se virar sócio da empresa na qual você trabalha também, vai depender um pouco do modelo de contrato ali, mas é quando eu estou falando, você recebe o seu salário e depois que você tem um salário ali para poder pagar a sua vida, você tem o bônus e, quiçá, você tem até uma participação acionária que no momento de venda daquela empresa você vai se capitalizar, né, de maneira mais agressiva. E quem sabe até mesmo mais liberdade para você poder aí decidir o que você quer fazer da sua vida, porque uma vez que você está com o seu caixa resolvido, né, você pode tentar depois virar um investidor anjo, pode pegar, entender o que está acontecendo no mercado, aí, investindo em novas ideias e tudo mais. Então, a gente conversou aí com vários líderes do Vale do Silício, lá na nossa filial de Palo Alto, que fica ali na Califórnia, e todos eles também, nas conversas, eles citam essas 10 habilidades, que eu montei um plano aqui para a gente falar sobre elas, né? E todas essas habilidades, elas podem ser aprendidas. Por quê? Porque nenhum deles é um super gênio da tecnologia, né? Nenhum desses profissionais que a gente está falando aqui é um super gênio, são pessoas comuns, assim como eu e você que estamos aqui hoje, para poder fazer essas empresas crescerem, né? O que a gente precisa é desenvolver o nosso cérebro. E quando a gente tem esse nível de consciência um pouco mais desenvolvido, o que vai acontecer? Bom, nós vamos entender o cenário para poder tomar uma ação em nossas vidas. Agora, imagine você aí, um gestor brasileiro, se você pudesse aprender essas mesmas habilidades aí dos gestores lá do Vale do Silício, só que no mercado muito menos competitivo que o deles e com profissionais ainda menos preparados que não possuem essas 10 habilidades. Talvez até com 25% de aumento imediato aí no seu salário depois que você concluir o aprendizado dessas 10 habilidades. E se você conseguisse, então, assumir até mesmo uma posição de diretoria nessa empresa, ou então se tornar um diretor cada vez mais relevante, porque muitas pessoas da nossa audiência são diretores também, né? Enfim, isso foi o que alguns dos nossos alunos conseguiram, né? Dos nossos alunos aqui da Startse University, e nos contaram numa pesquisa que nós fizemos, num período entre 7 a 9 meses, mais ou menos, colocando todas essas habilidades que eles aprenderam aqui em prática na carreira deles, né? Quais foram esses resultados aqui? Aumento imediato de 25% de salário e conseguir uma promoção muito rápida, né? Eles não precisaram fazer uma formação tradicional, que você precisa esperar aí 2 anos, às vezes, 1 ano e meio para poder concluir, para poder, com essa certificação, conseguir um diploma. Isso aconteceu comigo lá no passado, né? Uma vez que eu terminei meu master, eu também consegui uma promoção imediata, né? Eu tive várias promoções na época que eu trabalhava principalmente no Magazine Luiza, mas eu demorei muito tempo, né? Poxa, hoje você consegue reduzir isso aí, a gente tem uma proposta para vocês aqui daqui a pouco, que dura mais ou menos 2 meses e meio para você poder concluir essa formação também. Então, alguns depoimentos que a gente traz aqui para vocês desses alunos que conseguiram também o que eu estou mais ou menos explicando para vocês agora. Ó. Por exemplo, implementei finalmente uma cultura de inovação na minha empresa. Outro depoimento, melhorei meu processo de recrutamento de talentos, né? Outro, agora eu tenho uma visão de futuro clara sobre os próximos movimentos da empresa e o outro depoimento, né? A gente coloca aqui de maneira privada para não expor as pessoas, consegui estruturar minha empresa para investir em startups, né? Ou seja, acelerando o movimento de inovação. Às vezes a gente fica se perguntando, né? Poxa, como que eu faço para inovar a minha empresa? Como que eu faço para conseguir resultados cada vez melhores para acelerar o movimento de crescimento da minha empresa, né?
aqui é o que a gente está falando sobre hoje, assim, como que você se torna um profissional cada vez mais relevante que vai levar a sua organização aí para o próximo nível de crescimento. Então, e é importante ressaltar aqui que esses gestores estão conquistando esses resultados em empresas que são mega tradicionais, em mercados e nichos que são extremamente competitivos, num curto espaço de tempo, em empresas pequenas, às vezes muito pequenas, e às vezes empresas que são médias também, né? E muitos deles tinham zero conhecimento em inovação, novas tecnologias e modelos de negócio. Quando eu falo em empresas pequenas, né, hoje tem um movimento aí do venture capital, ou seja, o capital de risco de empresas que estão... imagina que você tem um founder, né, um CEO, um founder barra CEO, e ele precisa montar um time. Quando ele vai montar um time, ele paga muito bem os salários para esse corpo diretivo e o salário, além do salário, ele paga também a participação acionária, que é o equity. Só que quando a empresa é muito pequena, às vezes você tem uma possibilidade de pegar uma participação muito maior desse equity, e esse equity lá na frente, que hoje ele não vale nada, né, que é uma aposta que você faz, no futuro ele vai valer milhões, ele vai valer muito dinheiro. E aí é um momento que você acaba conseguindo resolver a sua vida. Então vamos lá. Quais são, então, essas 10 habilidades que a gente acabou mapeando aqui nessa pesquisa que a gente fez, né, dos alunos do nosso programa chamado XBA, que é o Exponential Business Administration? A primeira delas é visão para construir e testar novos modelos de negócio, né? Então, a gente está falando aqui sobre a visão de futuro de fato, e como é que você faz para poder testar, experimentar muito rápido e colocar em prática aquilo que você precisa fazer e não ficar naquele marasmo. Eu vou conseguir aprovação com tal pessoa, puta, eu preciso... Aqui não, né? São habilidades que você realmente implementa para poder acelerar o processo de experimentação dentro da sua empresa, e a gente aprende também, a gente mostra, né, esse processo dentro do XBA, né? Como é que você faz para desenrolar esse trâmite e conseguir apoio, né, dos principais executivos da sua empresa. A habilidade número 2, como é que você faz para... deixa eu até compartilhar minha tela aqui, ó. Eu vou colocar de um jeito bem interessante agora. Eu uso essa ferramenta chamada Canva, né? Deixa eu só tentar fazer um esquema aqui que eu vou conseguir compartilhar a minha... ó lá, ó. Equipe, me fala o que vocês estão vendo aí, por favor, na tela. Nada? Meu compartilhamento de tela está pausado. Então, vamos voltar lá. O único problema do Canva, às vezes, quando a gente está sozinho, é isso. Sozinho não, quando a gente está sem apoio aqui. Espera aí. Eu vou ter que voltar aqui. Canva. Poxa, Canva. Deixou na mão agora. Pronto. Eu vou voltar aqui. E aí eu vou fazer do jeito tradicional. Espera aí. Vamos lá. Ó, Desktop One. Agora foi, não foi? E aí, se eu fizer assim, eu vou apresentar do jeito que eu quero, certo? Foi? Então vai, boa. Então, essa habilidade número 2, que é compreender e dominar as novas tecnologias e modelos de disrupção. Então, assim, espera-se, né, que um gestor que tenha essas habilidades que a gente está falando aqui, ele consiga entender esse novo mundo, né? O que está acontecendo, para onde a sua empresa vai, quais são as principais oportunidades, quais são os cenários que estão surgindo por aí, e assim por diante. O ponto número 3 dessas habilidades, construir estratégias e modelos de inovação, né? Que CEO, que founder que não está esperando num profissional, alguém que consiga, de fato, pensar estrategicamente, construir um modelo que vai levar a empresa dele para o próximo nível, né? Porque às vezes o CEO está ali simplesmente apagando incêndio, né? E muitas vezes ele espera que as pessoas que estão caminhando junto com ele ali, né, ou com ela, consigam desenvolver, né, esse modelo estratégico de inovação. Ponto número 4, pensar e desenvolver modelos sustentáveis do ponto de vista ambiental, né, que a gente fala muito hoje, que é um tema que está aparecendo muito, que é o ESG, né, o social, o ambiental e o governamental, mas alinhado com performance, né? Ninguém aqui está falando sobre abraçar árvore, né? Não é nada disso,
mas sim como pensar em questões sociais, ambientais, governamentais, só que e de governança, desculpa, né? Só que alinhado com a performance também. E depois aqui o nosso ponto número 5, que é saber se conectar a outros ecossistemas de inovação. Por que a gente fala sobre isso, né? Porque hoje o mundo está em grande transformação. A sua empresa, hoje ela pode ter um core business, amanhã ela pode ter outro completamente diferente. Então, você entender aonde que você pluga, como se a sua empresa fosse um pequeno módulo que vai ser plugado em um outro mercado, né? Isso pode fazer toda a diferença aí para o seu crescimento também, né? Vamos lá, ponto número 6. Ajudar a construir a cultura organizacional do seu negócio, porque, né, a cultura, por mais que o mercado diga que ela é top-down, né, os gestores que estão levando essa empresa para o seu próprio caminho, né, para o seu próximo nível, eles precisam ajudar, né, esse corpo diretivo a criar essa cultura organizacional de crescimento também nessa empresa. Depois, gerir seus times através da ciência de gestão de startups. Hoje em dia fala-se muito sobre o modelo ágil, né? Sobre crescimento aí, com esse movimento de crescimento das startups, de inovação das startups, da experimentação. Isso é o que se espera também de um gestor. A 8ª habilidade, desenhar ações de impacto real em marketing, né? Não importa a área que você trabalha hoje, às vezes, muito possivelmente a partir de uma simples ideia que você tem, enquanto um gestor que domina todas essas 10 habilidades, cara, um insight pode levar a sua empresa para o próximo patamar, né? Quantas vezes eu que estou aqui nesse mercado corporativo há tantos anos já, eu não fui a pessoa que teve a melhor ideia de todas, né? Por mais que eu seja marqueteiro, que eu trabalhe com growth e a nossa equipe também, quantas ideias acabam surgindo de outras áreas? Por quê? Porque a nossa empresa ela é cross-functional, né? Ela funciona de maneira sem limites, né? A gente não trabalha em silos aqui dentro, né? Não é um departamento que não fala com o outro, tem que ser todo mundo cross-funcional para que a gente consiga trabalhar da melhor maneira possível. Habilidade número 9 aqui, formar equipes de alto desempenho e de maneira estruturada, né? De nada adianta você formar uma equipe de alto desempenho sendo que você não tem estrutura. Então, para isso que a gente fala muito sobre isso, né? São as habilidades que a gente traz aqui também, que a gente mostra muito bem no nosso XBA, mas você, enquanto líder, você precisa sentir o cheiro, né, daquelas pessoas que têm alto impacto e daquelas pessoas que tenham realmente alto potencial de crescimento. Então, você precisa criar um time monstruoso do seu lado, né? Não adianta você ser o maioral, o melhor profissional daquela equipe, sendo que as pessoas que trabalham com você não te dão suporte para que você consiga crescer enquanto um time. Então, essa é uma das habilidades, na minha humilde opinião, uma das mais importantes em qualquer gestor 10X, né? Que é o gestor 10X que a gente está falando aqui. E a nossa 10ª e última habilidade, que é saber desenvolver novas habilidades do agora e usá-las dentro de seus projetos. Ou seja, isso aqui, pessoal, tem muito a ver com o seu radar ligado o tempo inteiro. Se você tiver com o seu radar ligado, você vai encontrar oportunidades para poder, de alguma maneira, fazer a sua empresa escalar, né? Fazer a sua empresa crescer. Isso é muito importante, é uma das coisas que eu mais acredito também. Agora eu queria perguntar aí para vocês quais, além dessas 10 habilidades, pessoal, aqui no chat, se vocês puderem contribuir, existe alguma delas que vocês visualizam, né? E só para a gente também trocar uma ideia aqui, eu poder sentir um pouco do lado de vocês aqui. Tem alguma dessas habilidades que vocês, alguma habilidade extra que vocês qualificam como extremamente importantes para um gestor hoje em dia, né? De repente a gente coloca aqui também nesse nosso módulo, tá bom? Vamos lá, se tiver alguém aqui que tem alguma opinião, eu conto com a ajuda de vocês também. Beleza. E aí agora eu te pergunto, né? Quantas dessas habilidades hoje em dia você tem pleno domínio, né? Se você fosse pegar e colocar isso aqui numa mandala, né? Para onde que essa mandala ela iria mais para o lado ou menos para um lado, né? Ela iria esticar para um lado e ia diminuir para outro, né? Dessas 10 habilidades que se a gente colocar numa mandala, você aí, né? Como é que você se qualifica em relação a elas, né? Poxa, será que eu, Marcelo Pimenta, hoje estou com essas 10 habilidades completamente esticadas, né, no limite? Cara,
Claro que não, né? A gente está sempre tentando se desenvolver, quiçá, quisera eu, né, ser um profissional que está ali no topo, né? Mas todos nós temos, às vezes, a nossa deficiência, e é muito legal a gente entender que essas vulnerabilidades existam e a gente tenha, né, a humildade para poder tentar melhorar em todas elas, né? Isso é muito interessante, é muito legal a forma como a gente trabalha. O Ramiro Novak está falando aqui que a empatia, né, é uma das habilidades que ele qualifica como extremamente importantes, eu admiro muito isso, porque eu acredito muito também que a empatia seja uma das mais importantes, o Ramiro. A Cristiane está falando aqui gestão emocional. Eu concordo demais, né? Essa gestão emocional. Hoje existe um livro, né? Existe um livro chamado Antifrágil, do Nassim Taleb, que é muito interessante. Ele fala exatamente sobre como você pode se transformar numa pessoa muito além da resiliência, né? Muito além daquele profissional resiliente, o profissional antifrágil, que é uma escala ainda mais muito acima do profissional resiliente, daquele que volta ao estado inicial, né? Ele simplesmente toma porrada e aquilo não afeta a vida dele. O Edivaldo está falando linguagem executiva e assertiva, transmitir a mensagem de forma rápida aos CEOs. Nossa, isso é extremamente importante, né? Porque ninguém mais tem tempo para nada. Se você chega muito prolixo para apresentar uma ideia, ai, porque não sei o quê, ai, porque não sei o quê e tal, não sei. Cara, até você apresentar a sua ideia já acabou, né? Essa velocidade é uma coisa muito importante aí nos dias de hoje. O Luiz Henrique está falando, as empresas ainda estão falhando muito em comunicação. Concordo totalmente. Acho que também a comunicação entre as áreas, principalmente, é uma coisa aí meio ainda tem muito a se desenvolver. E você aí, né? Quais dessas habilidades que você também gostaria de desenvolver? Bom, as empresas brasileiras, elas veem essas habilidades como importantes, mas a gente sofre aqui no Brasil, né, no nosso país, de um problema estrutural. Por quê? 85% dos líderes, né, de acordo com uma pesquisa aqui da Ace Innovation Survey, 85% dos líderes consideram inovação prioridade máxima nos seus negócios, né? Só que, por outro lado, o Brasil está na posição 57 do ranking de países com empresas mais inovadoras do mundo, né? E a fonte dessa pesquisa aqui é do índice mundial de inovação. Então tem um gap aqui, né? Tem um gargalo, e essa conta ela acaba que não fecha. E é porque elas sofrem do que a gente chama de a miopia dos projetos, né? Os líderes das empresas, eles veem um problema, eles entendem que eles precisam inovar, ou então você precisa, poxa, fazer uma mudança importante para resolver. Aí eles vão lá, criam um projeto, né? Que às vezes tem lá de 6 a 12 meses para atacar esse problema. E o que vai acontecer? Um ano depois, o problema vai aparecer em outro lugar, garantido, né? Aquele problema, ele não é resolvido, e aí você tem que criar outro projeto, outro plano de ação, de novo, incansavelmente, esse ciclo ele nunca se fecha. Por quê? Às vezes a dor ela é resolvida dentro da empresa, só que a causa não é resolvida. Então, você resolve num lugar e aquele problema acaba acontecendo em outro também. Então, no Vale do Silício, a visão ela é um pouco diferente, né? Os gestores lá, eu passei, pessoal, um bom tempo no Vale do Silício no ano de 2015, né? Eu saí ali da Vale Presente, né? Daquela empresa que eu contei para vocês, que eu ajudei a criar, e eu passei uma temporada lá no Vale. E aí eu percebi alguns padrões, assim, era muito diferente a forma. Aquela viagem mudou a minha vida, assim, demais, assim, ela mudou minha vida totalmente, 100%. Assim, eu sou outra pessoa depois que eu voltei de lá, né? Mas depois a gente pode falar um pouco sobre esse assunto especificamente. Mas no Vale, os gestores eles acabam enxergando inovação, tecnologia, modelo de negócio como um processo meio que de constante melhoria, assim, não tem muito fim, sabe? É um negócio meio, cara, é isso, eu preciso melhorar o que eu estou fazendo anteriormente. E a briga diária deles é muito com o meu próprio negócio, a minha própria empresa. Eles não ficam olhando, puxa, somente o meu concorrente. Aqui no Brasil a gente tem essa rixa, né? O meu concorrente está fazendo tal coisa, eu preciso fazer também. Cara, eles estão assim, o tempo inteiro, otimização, melhoria, experimentação. Cara, eu aprendi, né, isso que eu falo tanto, que é sobre growth hacking, que eu adoro, né, que é uma disciplina que eu amo ensinar, inclusive.
Eu aprendi isso lá, né? O jeito desse negócio. Só que o Growth Hacking, ele transcende muito dessa história da experimentação, ele transcende a própria palavra que é o Growth Hacking. Isso está em tudo, está encrostado, né, na economia, na forma de trabalhar desses líderes do Vale. Então, eles estão olhando para isso o tempo inteiro, e o nome que eles dão para esse conceito é de gerar, o nome em inglês, né, de turn the radar on, que é deixar o seu radar ligado, né? Só você sabe qual que é o problema? O brasileiro, ele gosta muito de apagar incêndio, ele gosta muito, né, de resolver problema, e depois a gente tem que ficar correndo atrás do rabo para resolver o tempo inteiro. Então, às vezes você também gosta aí dessa adrenalina. Eu gosto também dessa adrenalina, essa coisa meio, poxa, mas é foda, né? Às vezes você cansa, né? Você fica meio esgotado, né? De ser visto como, poxa, o brasileiro gosta de ser visto como aquele cara que vai lá e resolve, né? Poxa, tá tudo bem, não tem nenhum problema. Mas será que você aguenta, né, esse ritmo aí que você tá hoje, né? Se você trabalha nessa modalidade, será que você aguenta aí pelos próximos 5 ou 10 anos viver desse jeito? Imagina se você pudesse ter acesso a um modelo muito mais correto para resolver esses problemas antes mesmo deles acontecerem, né? Se você pudesse, então, cavar oportunidades de crescimento aí dentro da sua empresa também. Por exemplo, imagina se você tivesse, de repente, conhecido e entendido o que era o metaverso lá em 2020, né? E aí, imagina se você tivesse entendido de verdade em 2020, né, o que era o metaverso, sabendo o potencial que ele teria agora, né, no nosso ano de 2022. Tudo está sendo criado lá, embora você pode estar pensando na sua cabeça aí, né? Aquela cabeça da objeção. Ah, mas o Mark tomou uma ré aí, a empresa está sendo frita e tudo mais. Pessoal, construir o futuro não é um negócio fácil, né? Como é que era a internet lá na década de 90, ali em 95, quando eu era muito criança ainda, né? Alguns de vocês não tinham nem nascido, provavelmente, mas vamos pensar. Cara, não era fácil. Depois, na bolha da internet ali nos anos 2000, né, que eu pude presenciar também, olha só, né, as coisas foram funcionando. Existe muito aquele termo do Ernest Hemingway, né, que ele escreveu num dos livros, que eu esqueci o título do livro agora, que é gradualmente e de repente, né? As coisas vão acontecendo gradualmente. Quando você vê, aconteceu, né? De repente, tudo mudou, né? O metaverso vai ser assim. Hoje o Mark está tomando uma ré, a Meta está tomando uma ré. Talvez a Meta nem seja a empresa que vai, de fato, desenvolver o metaverso, mas as coisas vão caminhar para lá, né? Realidade aumentada, virtual reality, augmented reality, tudo isso vai rolar, não tem mais escolha, né, na nossa vida. Cryptos, as criptos vão continuar, elas só estão num período de baixa agora, mas daqui a pouco isso tudo volta, né? Então, voltando aqui ao ponto central da nossa discussão, se você tivesse entendido esse potencial lá em 2020, já tivesse se movimentado, criado uma operação, será que você não estaria melhor posicionado agora, posicionando a sua empresa, né, já no metaverso? Eu fui recentemente num evento lá da Meta, cara, as coisas estão sendo criadas lá, assim, são absurdas, tem coisa que a gente nem imagina, isso tudo está em produção exatamente agora. De repente, a hora que você vê, o mercado está dominado por isso, né? Então, são essas provocações que eu gosto de fazer, porque às vezes a gente fica dormindo no ponto aqui, não toma uma atitude, a hora que você vê já foi, já perdeu, né? Mas sempre é tempo de você entender o que está acontecendo e tomar a atitude correta, né? Então, quantos CEOs e gestores que você conhece, né, que tem esse alto nível de visão aí? Imagine você, né, tendo essa visão macro dentro da sua empresa também. Quanto você acha que você valeria enquanto um profissional aí para dentro da sua empresa, depois que você aprendesse essas 10 habilidades que eu trouxe para vocês também? Você acha que se aumenta o seu equity dentro da sua empresa, o seu potencial de crescimento, o seu próprio valor, o valor que você entrega para uma empresa como essa? Eu não tenho a menor dúvida, né? Então, eu acredito que todo gestor, todo gestor 10x, que a gente está chamando esse gestor 10x, o gestor 10x aqui, né, que tem essas 10 habilidades principais, eles precisam desenvolver a sua visão FAP, tá? Não escute errado, não é FDP, FAP, tá? O que é essa visão? Primeiro, o F é de futuro, ou seja, é o profissional que enxerga as tendências, ele capta os sinais fracos e fortes que podem ser usados por você dentro da sua empresa.
para construir esses próximos anos, né, de crescimento na sua empresa. Depois disso, o A, F, né, futuro, o F é o agora, né, esse F que eu estou falando, o A é de agora, que é a visão de agora que eu falei para vocês do Vale do Silício, que é enxergar as oportunidades, tecnologias e ferramentas que ainda são inexploradas pelo seu negócio, né? Só que que já estão dando resultado agora para você poder mergulhar de cabeça nela. Essas transformações acontecem por quê? Porque a gente está de olho no que está acontecendo no mercado e faz a coisa acontecer no momento, no timing correto, né, de como as coisas deveriam funcionar. E por fim, o P, né, de FAP, que é o passado, que é você olha o que deu certo no passado para que você possa potencializar o seu futuro, né? Só que às vezes o que deu certo até ontem simplesmente para de funcionar do dia para a noite. E aí o que você faz, né, para mudar isso? Você tem que estar preparado, né? Hoje é o que se espera desse tipo de profissional que a gente está chamando de gestor 10x, que é um exemplo do agora, né? O Facebook virou Meta porque rede social não vai ajudá-la a dar o seu próximo passo. Vocês concordam comigo? Rede social, o que trouxe o Facebook, a Meta, né, até aqui, não é o que vai levar ela para o próximo nível. Então, ela está observando, ela trocou o nome, está observando o que está acontecendo, as macro movimentações do mercado, e ela viu que o metaverso é aquilo que vai levar ela para o próximo, que vai dar o próximo salto aí de crescimento. Então, se você olhar para as 10 habilidades desses gestores 10x, você vai ver que elas também estão, né, perfeitamente em linha, em sincronia com essa visão FAP, né? Futuro, o que você precisa construir, por exemplo, novos mercados, novos modelos de negócio que você pode entrar, tecnologias disruptivas do futuro, tecnologias disruptivas do agora, o que está acontecendo, né? Novas skills, novas habilidades humanas que nesse momento estão sendo desenvolvidas ou que estão sendo encorajadas e inspiradas pelas pessoas, né? O agora, né, que é o que você precisa aperfeiçoar nesse exato momento, por exemplo, as estratégias de inovação na prática, gerar impacto numa economia cada vez mais sustentável hoje em dia, né? Os ecossistemas de inovação, onde você pluga a sua empresa, como é que você se colabora entre um ambiente e outro nesse exato momento. Formação de equipes de alto desempenho é aonde? É agora, né? Não é daqui a 2 anos. Como é que você cria uma empresa que vai crescer? Você precisa criar essa equipe exatamente agora, né? E o P de passado, que é o que você precisa trocar por um modelo novo. Você precisa desapegar do antigo, né? Sai do antigo, né? Desapega daquele negócio que você, poxa, mas a minha empresa sempre foi assim, aquela coisa da síndrome de Gabriela. Ai, mas era desse jeito, eu não posso mudar. Meu amigo, a gente tem que desapegar do passado para construir o nosso futuro, para construir o nosso agora. Então, como é que era a sua cultura organizacional no passado, como é que ela vai se transformar agora, né? Esse negócio do seu modelo de gestão, puta, eu faço meu modelo de gestão assim há 30 anos, eu não posso desapegar. Meu amigo, você tem que criar, desenvolver o seu modelo de gestão de startups, né? Outra coisa, o marketing tradicional que não funciona mais. Eu, que sou um marqueteiro digital, né? Eu adoro marketing digital, estou de acordo, estou entendendo as novas transformações que estão acontecendo o tempo inteiro. Se eu estou sofrendo, né, com essas transformações, e nós aqui, nossa equipe hoje da Start também, a gente aprende todo santo dia. Imagina você que está ali orientado para aquele marketing tradicional, investir em TV, rádio, outdoor, revista, bate na porta de não sei quem. Cara, hoje tem tantas ferramentas que a gente pode aprender que te trazem tão mais eficiência, impacto, crescimento, né? Então, isso é desapegar do passado para que você possa liderar o seu futuro também. Bom, então a gente não tem aí líderes ou referências no Brasil para a gente construir todas essas habilidades como a gente gostaria, ou eles são super inacessíveis, ou eles trabalham em empresas gringas, ou eles simplesmente não revelam o que eles fazem por conta aí dos concorrentes deles, né? O que é natural também, né? Não adianta, o cara não vai abrir, mostrar o que ele está fazendo ali de mão beijada para as pessoas, porque isso seria até um pouco antiético. Então, por conta disso, aqui na Startse, a gente criou, né? A gente fez uma proposta para vários desses
gestores 10X, que a gente gosta de falar aqui, os 10X, que estão em nosso networking hoje, né? São pessoas que a gente encontra, inclusive aqui no nosso escritório. Hoje mesmo está rolando um evento aqui do meu lado. A gente está recebendo o João Branco, do MEC, né? O CMO do MEC, ele está aqui fazendo uma entrega junto com a gente. E a gente perguntou, né, para esses gestores 10X, que hoje são principalmente os gringos, né? Os que estão lá no Vale do Silício, vocês aceitariam ensinar tudo isso que vocês estão, tudo isso que vocês vivenciam na prática aí no Vale do Silício para empreendedores e executivos brasileiros, né? Vocês trariam essa mentalidade para profissionais que estão trabalhando aqui junto comigo, junto conosco aqui no mercado brasileiro, né? E então, com a ajuda deles, a gente teve essa magnífica ideia que nossos sócios também, o Felipe Gianetti, o Piero, né, todos os nossos, o Júnior Bornelli, a gente decidiu criar, no final do ano de 2020, a primeira versão do nosso querido XBA, que é o Exponential Business Administration, né? Foi mais ou menos como quando a gente criou ali, já era uma fase mais adiantada da pandemia, já tinha passado alguns bons tempos, a gente tinha visto que as pessoas estavam buscando formações mais rápidas para poder se transformar, porque ninguém tem mais 2 anos para poder criar um novo ciclo aí de certificação, né? O mercado, cara, para e presta atenção nisso que eu vou te falar. Daqui a 2 anos o mercado não vai ser mais como é hoje, no dia, né, que a gente está gravando aqui esse nosso bate-papo. O mercado não vai ser mais assim, vai ser completamente transformado. Então, quando você terminar uma certificação de 2 anos, você vai falar, putz, vou ter que fazer outra já, né? Porque a vida é assim, é lifelong learning, né? Por isso que a gente está criando um programa, né? A gente criou esse programa que é o XBA, ele dura apenas 10 semanas, em 10 semanas você consegue vivenciar todas essas nossas 10 habilidades que eu estou acabando de trazer aqui para vocês. E por que eu estou falando isso tudo hoje, né? Com o coração, o peito tão aberto aqui, tão cheio para vocês. A gente está fazendo uma condição exclusiva de Black Friday, né? A gente fez a nossa Black Friday antecipada, ela está rolando faz alguns dias e a gente está com as últimas vagas agora, porque está chegando a Black Friday de fato, a gente nunca mais vai fazer esses valores aqui que a gente está fazendo na Black Friday, mas só um ponto sobre o XBA, que é um programa de capacitação completamente online de 10 semanas de formação, é uma certificação internacional que tem validade no mundo inteiro, em parceria, ela foi criada em parceria com uma das maiores universidades da Europa, chamada Nova SBE, né? Ela é uma universidade de Portugal, é portuguesa, e é simplesmente uma das maiores em economia, em finanças e negócios lá do mundo, da Europa especificamente, né? São 30, os professores são 30 gestores de altíssimo nível do Vale do Silício e também alguns da Europa também, que a gente vai falar aqui para vocês daqui a pouco, 100% online, 100% traduzido para o português para você. Então, poxa, se o inglês é uma limitação, não sei, escutar as aulas em inglês, você vai apertar ali a teclinha, entre aspas, né, SAP, a gente vai traduzir completamente ali para você e você vai poder ter acesso a essa que hoje é a melhor, simplesmente a melhor certificação internacional, o melhor programa executivo, na minha visão, do mundo, né, para que você possa aprender todas essas 10 habilidades que eu estou mostrando aqui para vocês exatamente agora. Então, nesse momento, eu quero apresentar para vocês um pouco mais os detalhes dessa nossa certificação, que é um programa executivo internacional em gestão exponencial. O início do programa é imediato, né? Você vai poder acessar agora mesmo os 10 módulos que já estão gravados ali na nossa plataforma. E a primeira aula ao vivo, né? São 10 aulas ao vivo que você vai ter acesso também, que são 10 mentorias. Mas vem cá, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Essas 10 mentorias que você vai ter nessas 10 semanas a partir aqui do dia 12 de janeiro, né, que é a primeira aula que vai acontecer de fato, a primeira mentoria, até chegar lá você já vai estar preparado para poder discutir de igual para igual. O melhor dessa mentoria, já tendo sido um aluno do XBA, é o nosso networking, né? São as pessoas que as pessoas com as quais você vai se conectar, por quê? Né? Só para você ter uma ideia assim, do calibre dos alunos, né? Márcio Waldman, que é o presidente do conselho da Pet Love, líderes da Ambev, líderes das maiores empresas do Brasil, eles simplesmente estão
entre os alunos. Hoje são mais de 6.500 alunos que nós pudemos formar, né? Mais de 6.500 líderes que já cursaram o XBA, e agora uma novidade é que a gente tem um módulo infinito, né? Então, esse módulo infinito, você vai ter atualizações frequentes em relação a tudo que está acontecendo no agora, né? Então, como está escrito aqui, né? Tem atualizações constantes, novas aulas e estratégias de inovação com aplicação prática, uma formação internacional que ela nunca vai se desatualizar e você vai ter acesso completo a ela. Mais um gole d'água aqui, peraí. A gente vai falando bastante, vai dando bastante sede, né? Mas olha só, pessoal, então são mais de 30 experts internacionais aqui, só para vocês terem uma ideia. Tom Gruber, que foi o cara que inventou a Siri, né? Essa que está aí no seu aparelho de iPhone ou no seu iPad. O Lawrence Levi, que é o braço direito do Steve Jobs lá na Pixar, foi um dos caras que mais tiveram interações com o Steve Jobs, você vai poder aprender com ele. Steve Blank, que é simplesmente o Godfather do Vale do Silício, o cara que vendeu algumas empresas bilionárias, né? É um dos bilionários também do Vale do Silício, você vai poder aprender com ele. Ur Levine, simplesmente o fundador do Waze, o cara que vendeu o Waze para o Google em 2013 por $1 bilhão. Pascal Finetti, um dos caras mais incríveis que eu já conheci, ele é chairman lá da Singularity University, né? Eu já tive a oportunidade de bater um papo com ele, gravei um podcast, se vocês quiserem escutar depois é só buscar aí Pascal Finetti mais Pimenta, Startse, alguma coisa assim, que vai aparecer o episódio ali. Chris Ye, mentor renomado lá no Vale do Silício, um dos caras mais inteligentes que eu já conheci, e foi o cara que escreveu Blitzscaling, simplesmente nada mais, nada menos que um dos maiores best-sellers do mundo, escrito junto com o Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn, né? E aqui, pessoal, estão nessa mandalinha aqui, ó, todas as habilidades que vocês vão aprender no nosso querido XBA. Então, olha só, novos mercados e seus modelos de negócio com Pascal Finetti e outros professores que estão todos aqui ó, na página que eu já vou deixar. Eu vou pedir para a equipe colocar aqui à disposição de vocês o link para que vocês possam acessar essa oferta de Black Friday. Eu já vou falar um pouco sobre ela aqui, sobre os valores, quais são os bônus que a gente tem, mas eu quero que vocês entendam de fato o que a metodologia entrega, né? O que você vai aprender para você poder desenvolver essas novas habilidades e realmente levar isso para a sua empresa para quê? Para que você aumente a sua relevância enquanto profissional, para que você aumente a sua notoriedade dentro da sua empresa e você alcance, né, tudo isso que eu estou falando aqui para você. Muito mais bonificações, ou então acesso, se você descobre, né, como que você faz para trilhar esse caminho enquanto executivo, que é muito bem remunerado, você vai, de repente, até ter acesso a novas posições em novas empresas que vão ter o quê? Stock options, bonificações gordas a cada 6 meses, tudo isso que eu estou falando aqui para você, participação acionária e até mesmo salários mais altos. Mas para isso você vai precisar se capacitar e também ter acesso ao networking que a gente vai conseguir te disponibilizar aqui no nosso querido XBA, que para mim é a formação mais disruptiva do mundo nesse sentido. Depois vamos continuando aqui, ó, tecnologias disruptivas do futuro e do agora, com o próprio Tom Gruber e também com o Timothy Shu. Ele vai tá disponível como professor para você ali. A estratégia de inovação na prática com o Lawrence Levi, que eu falei que é o braço direito do Steve Jobs. O próprio Steve Blank é um dos professores aqui desse módulo também. Depois, como gerar impacto em uma economia sustentável com o Ron Shigeta, né, que é um dos caras mais influentes também ali do nosso Vale do Silício, ecossistemas de inovação, né, que eu falei também que é um dos modelos, uma das habilidades que você precisa aprender, que é plugar, né, uma empresa na outra, criar o seu próprio ecossistema, criar a sua própria plataforma. Hoje fala-se muito sobre isso, esse é o módulo que você vai aprender com o Steve Hoffman, né? Que mais? A nova cultura organizacional, né? Esse aqui é um módulo muito especial, porque ele fala sobre criação de cultura, como é que você faz para, de fato, criar uma cultura de crescimento dentro da sua empresa, só que de acordo com as melhores práticas do Vale do Silício. A ciência de gestão por startups, ali com o nosso querido Ur Levine, né? Esse módulo, para mim, é um dos mais imprescindíveis aqui, porque ele vai falar sobre como que você faz para criar, de fato, esse modelo ágil que as startups colocam, implementam de experimentação, e você vai levar, às vezes com um insight que você coloca em prática aqui, você paga de longe a nossa formação
XBA. Depois, o módulo 8, que é o novo marketing, né, que é uma das habilidades mais importantes que eu falei para vocês com o Chris Ye, e formação de equipes de alto desempenho com o Vinícius Davi, foi um dos executivos mais relevantes da HP mundial, né? Ele fica lá no Vale do Silício, hoje ele é empreendedor, tem a sua própria empresa, os caras mais inteligentes que eu já conheci, e ele fala exatamente sobre como você faz para criar essas equipes de alto desempenho de acordo com as melhores práticas do Vale do Silício. E por último, a gente fecha, né, com o Gary Boltz, falando sobre as novas habilidades humanas, né? Um pouco de neurociência, filosofia e como é que as pessoas se conectam umas com as outras. Depois aqui, né, o módulo infinito do XBA, e vocês vão poder entender exatamente com detalhes os casos de sucesso com as empresas de mais alto crescimento no mundo, né? A Brex, né, que foi fundada por 2 brasileiros que hoje são bilionários, a Arena também, que foi uma empresa vendida recentemente por alguns milhões de dólares, a Olivia também, vendida por alguns milhões de dólares, criada por brasileiros também, OneSkin, Upland.me e assim por diante, tá? O XBA é para CEOs e também lideranças sêniores dentro das empresas, ou também gestores que estão começando, né, para que você possa abrir a sua mentalidade, para que você se torne um gestor cada vez mais exponencial, né, porque o XBA trata-se sobre isso, e tá aí, né, uma formação, uma certificação internacional da Starts University Vale do Silício com a nova SBE, uma das universidades mais importantes da Europa. Aqui, ó, estão os comentários dos alunos, vocês podem ler aqui diversos depoimentos, tá, pessoal? De todos os alunos que deixaram aqui. Olha só, o Renato, né, diretor lá na Cicobi, falou: foi fantástico fazer parte da primeira turma do XBA da Startse. A primeira turma foi lá em 2020, né? A evolução acelerada com muito conteúdo e aplicação prática. Parabéns aos organizadores. O Samuel Dutra, né? Presidente da New Way aqui, da certificação digital. Quero deixar minha gratidão e parabenizar toda a equipe da Startse junto com a nova SBE, pela excelência do curso, disruptivo, inovador, provocador, que nos tira da quietude do normal e do padronizado. Meus parabéns, né? E assim por diante. Agora, eu quero falar para vocês, né? Essa é uma condição que a gente está fazendo aqui de Black Friday antecipada. O que você vai levar, né? Além de tudo isso, né? Acesso imediato à parte gravada, 50 horas de conteúdo, material de apoio, mais de 30 professores renomados no mundo inteiro aqui, networking com mais de 6.500, esse número já está desatualizado aqui, é mais de 6.500 alunos, até vou pedir para a equipe dar uma olhada nisso, né, para atualizar esse número aqui, que já são mais de 6.500 alunos formados no XBA, das maiores empresas do Brasil também, acesso às aulas gravadas por 6 meses após o término do programa, o módulo infinito, certificação internacional pela Startse University, pela nova SBE. Vamos aos bônus, né? Vamos aos bônus aqui, que são, isso é exclusivo para a Black Friday. Você comprando hoje aqui, né, no momento que a gente está gravando, você está assistindo esse bate-papo comigo aqui ao vivo, quais são esses brindes? O kit de estudos personalizado da Startse University com caneta e Moleskine, o livro best-seller Organizações Infinitas, nosso best-seller da Veja, escrito pelos nossos sócios Júnior Bornelli, Cristiano Cruel, Piero Franceschi, autografado, você vai receber também aí na sua residência. A gravação do SVWC, que foi o maior evento de tecnologia que nós fizemos agora no ano de 2022, todas as melhores palestras que a gente fez no evento, se você não pôde estar presente, você vai ganhar, vai receber aqui gratuitamente, ele tem um valor de R$390, você leva de graça também, e uma formação extra, né? É um curso, a gente nunca fez também um pacote tão forte como esse, você vai levar, além do XBA, mais o Liderança Exponencial, que é o melhor programa de liderança que você vai ter acesso, garantido. Esse curso tem um valor de R$2.000 e a gente fala exclusivamente sobre como você pode se transformar num líder cada vez melhor e de mais alto desempenho. R$2.000 você ganha gratuitamente, zero, você não paga nada por isso. Beleza. Qual que é o valor usual do XBA? R$7.900. Qual que é o valor que você pagará hoje à vista? Pela bagatela, né, os míseros R$4.850 à vista. Só que você ainda pode parcelar em até 12 vezes sem juros, você não paga juro algum,
de R$ 404,16, tá? Não tem desculpa, vou fazer a conta aqui para você, R$ 404 dividido por 30 dias dá R$ 13,46, né? R$ 13,46 é mais barato do que o pão com mortadela ali na padaria da esquina, fechado? Então, esse é o valor que a gente está fazendo aqui na nossa Black Friday antecipada. Se vocês tiverem qualquer dúvida aqui, podem me procurar lá no @MarceloPimenta no Instagram, podem falar com a nossa equipe aqui no botãozinho que está do lado direito dessa nossa página para você poder conversar pelo WhatsApp, ou então eu posso responder algumas questões aqui ainda no nosso chat. Temos mais alguns minutos para poder bater esse papo, tirar qualquer dúvida que surja necessária aqui. E o Renato acabou de me dar um toque, que está no nosso bastidor ali, que está organizando o bate-papo com a gente aqui hoje, que restam apenas 10 vagas. E geralmente essas vagas elas acabam muito rapidamente. Agora, você está pensando assim, poxa, mas eu não sei se ainda é para mim, puxa, eu não sei se eu devo fazer isso agora. Eu falo assim, cara, o que eu te falo, tá? A gente vai te dar uma garantia, mas uma coisa importante antes disso. Esse programa ele vai ser reajustado agora no ano de 2023, com certeza, né? Então, ele vai custar mais caro. Ele vai ser... Ele vai ficar mais caro, a parcela vai ficar mais cara, só que você não vai ganhar os bônus. Então, qual que é o melhor momento para você tomar essa decisão? Agora, nesse exato momento, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Só que para te ajudar nessa decisão, ainda vou te dar mais uma garantia aqui para você ficar mais seguro ainda, que é risco zero com a garantia Startse de qualidade. O que acontece nessa garantia? Você vai lá, você vai comprar aqui o produto no nosso checkout seguro, né? Tem mais de 40 pessoas trabalhando exclusivamente no nosso checkout, na nossa área de tecnologia. Você vai colocar aqui todos os dados, vai poder comprar no Pix, nos 2 cartões de crédito, boleto, você vai poder fazer o que você quiser para poder garantir a sua vaga, um cartão de crédito, cartão de débito, enfim, né? Tem todas as suas possibilidades ali. E se você não gostar do nosso programa até o dia da primeira aula ao vivo, a gente devolve 100% do investimento. Então, você vai poder acessar o programa, ver todas as aulas gravadas, a gente garante, o índice de devolução é tão baixo, é tão ínfimo, porque a pessoa vai falar assim, putz, né, para que, cara, não tem como ela voltar atrás, assim, o XBA, ele a gente chama de no-brainer, né, é um programa que você entra, você fala assim, cara, eu mudei tanto a minha visão de mundo, que para que eu vou, né, pedir a devolução desse dinheiro aqui? Então, quando você conclui o XBA, você tem uma transformação ali na sua mentalidade. Quando você transforma a sua mentalidade, você muda as suas ações. Quando você muda as suas ações, você muda os seus resultados. E é disso que a gente fala aqui no nosso querido XBA. Eu recomendo que você aproveite essa oferta agora. Deixa eu ver aqui no chat se o link já está disponível para vocês. Olha lá, o Renato já colocou aqui para nós. Acesse o link para aproveitar a condição exclusiva do XBA, startse.la/black-friday-XBA. Qual o período de acesso? A Juliana está perguntando. Olha só, Juliana, agora, nesse exato momento, você conclui o XBA, depois você tem acesso por mais 6 meses, tá? 6 meses. Você vai concluir o XBA, você tem acesso a mais 6 meses. Quero acesso a mais um tempo. Depois você pode comprar ali por uma quantia irrisória de dinheiro, né? uma quantia super insignificante ali. Você vai conseguir acesso por mais um período. É só você conversar ali pelo WhatsApp com a nossa equipe. A gente desenrola. A gente está aqui para fazer negócio, tá? Juliana, o bônus do líder também. Juliana, o bônus liderança exponencial, ele tem uma outra configuração, tá? Você vai acessar. Deixa eu tentar pedir aqui para a equipe me confirmar o período. Renato, se você conseguir puxar essa informação aí, eu te agradeço. O liderança exponencial, qual que é o período que ele vai ficar disponível? Legal? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Pedro poxa, o Pedro tá me dando uma ajuda aqui, Pedro. Obrigado, o Pedro Gelli. Sou aluno da turma atual do XBA, estamos no módulo 7. Eu posso dizer que é realmente fantástico o conteúdo que cada módulo com toda certeza, uma renovação mental para ser um profissional ainda melhor, com detalhamento das habilidades citadas pelo Marcelo. Poxa, obrigado por esse depoimento ao vivo, eu não esperava por isso, Pedro. Pessoal, o que ele está falando aqui, não tem como eu explicar, né? Ele está falando, mas
quando eu fiz o XBA, né, eu fiz a primeira vez e agora eu vou revisitando o XBA quando sai um módulo novo ali, o módulo infinito, eu vou dando uma olhada no que está acontecendo, porque eu gosto muito de aprender o tempo inteiro. É uma bazuca, assim, né? Você vai recebendo ali aquelas informações de professores que estão vivenciando nas trincheiras, o que eles respiram, não é acadêmico, não é um negócio que você chegue, olha, pessoal, é assim que funciona, aquela coisa meio xarope, assim. O nosso aprendizado aqui é um aprendizado muito mais descolado, é um aprendizado de tática de guerra. As pessoas estão vivenciando isso. Igual eu estou aqui, ó. Eu estou batendo um papo com vocês, a minha cabeça está fresca. Eu saí de uma reunião hoje, eu estou aqui, a gente está ensinando, a gente está mostrando o que a gente vivencia. Então, o XBA é esse negócio ambulante. Essa metamorfose ambulante. Você sai de lá transformado a cada módulo, a cada aula que você sai. Cara, um insight. Eu tive um insight aqui que a gente implementou na empresa recentemente, que me gerou uma economia muito, muito forte, sabe? Tipo assim, são coisas que ajudam no seu crescimento e ajudam também na sua economia, porque um insight, às vezes, que você tem, você consegue reduzir. E se você parar para pensar, crescimento não é só crescer top line, né? Se você reduz as suas despesas, automaticamente esse dinheiro está indo para o seu bottom line, né? Que é o seu lucro líquido ali. Então, isso é muito importante. Você tem que ter essa mentalidade enquanto gestor. Juliana, obrigada. Vocês da Start são sensacionais. Obrigado, Juliana. Obrigado. O Renato falou aqui, ó. Liderança exponencial fica liberado por 12 meses, assim como a gravação do SVWC 2022. Cara, por isso que eu falo, pessoal, ter uma equipe fantástica é isso. Ó, já foi lá, buscou informação que eu não sabia e está aqui garantido para vocês. Obrigado aí, Renato, pelo suporte. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Bom, se a gente não tiver nenhuma questão, eu só vou colocar de novo aqui as condições para vocês, né? De 7.900 por 4.850 e você vai levar, além disso, né? Todos esses bônus que eu acabei de mostrar para vocês, que são o kit de estudos, né, que tem a caneta, mais o Moleskine personalizado da Startse University, o livro Organizações Infinitas, né, que vai ser autografado pelos nossos queridos sócios, né, o Júnior Bornelli, CEO, Piero, VP of Strategy, Growth, Marketing, Sales e tudo mais, um dos caras mais incríveis com quem eu já trabalhei, nosso sócio, e o Cristiano Cruel, a mente mais inovadora da nossa empresa, com certeza, um dos caras mais visionários que eu já conheci. Gravação do SVWC 2022, formação liderança exponencial, que tem um valor de R$2.000. Você vai ganhar todos esses presentes aí, basta você acessar, então, essa nossa oferta no link que é startse.la/black-friday-xba. Ou então você pode acessar startse.com/xba, você vai acessar a página de vendas, vai aproveitar a nossa oferta e vai transformar a sua carreira dramaticamente nos próximos anos, garantido. Eu quero muito agradecer aí a audiência de vocês, o carinho de vocês. Foi muito legal poder bater esse papo aqui com todos vocês. E eu desejo muita prosperidade no caminho de vocês também. E se precisarem de alguma coisa, estamos à disposição em nossos canais, que são o Startse University no Instagram e no Marcelo Pimenta também no Instagram ali. Eu estou para a gente poder bater um papo e discutir um pouco mais sobre todas essas transformações que estão acontecendo no mundo. Um grande abraço e a gente se vê na próxima live. Valeu!